sejam mais uma vez bem-vindos ao La Carte. Eu sou a Nights e hoje trago-vos um vídeo de balanço de leituras de verão. O verão foi bastante proveitoso em termos de leituras. Eu, à partida, pensei que não iria participar em vários desafios de leitura, mas acabou por acontecer, como foi o caso do Book Bingo, que ali pelo início de agosto eu percebi que facilmente iria conseguir terminar o desafio e iria conseguir completar as categorias. Houve mais algumas leituras noutros desafios de leitura. Eu vou fazer-vos um pequeno apanhado. Como sempre, eu vou tentar falar um bocadinho de cada livro e vou remeter-vos cá para baixo para a caixa de descrição, onde vocês poderão encontrar as reviews escritas no Goodreads para não vos estar a fazer ficar aí 2 horas a ouvir-me falar. Por isso, eu vou já começar com o primeiro livro lido durante o verão, que foi A Correspondência de Frederico Mendes, de Essa de Queiroz. Este livro tem a capa igual à de todos os outros que vocês costumam ver aqui no canal, da coleção Novas Completas de Essa de Queiroz. E este livro deu para a minha mini TBR de 2019 e também para a categoria Um livro que se passa num local onde gostarias de passar férias do Book Bingo, que é um desafio criado pela Patrícia Rodrigues, do canal Prazer das Coisas, eu acho. Porque elas usam ou normalmente sei o nome das pessoas ou o nome dos canais. As duas coisas não costumam acontecer. E também da Isa Pereira, do canal da Isa? Desculpem, eu, a sério, isto em termos de memória não está a correr muito bem. Mas o Picunha é criado por elas. E este livro passa-se em vários locais do planeta, incluindo no Egito, que é um sítio que eu gostava de visitar efetivamente. Nesta obra nós temos 2 partes, uma em que nos é apresentado Frederico Mendes da perspectiva dessa de Queiroz, como se ele fosse uma pessoa que efetivamente tenha existido. É uma personagem criada pelo autor. E na segunda parte tem efetivamente as cartas que esta personagem poderá ter trocado com outras personagens inventadas e pessoas que efetivamente existiram. Mais uma vez, é uma história dessa de Queiroz que faz uma crítica bastante incisiva à sociedade e aos costumes, não apenas do povo português, mas de vários povos. É bastante engraçado perceber que essa criou aqui uma personagem que supostamente conheceu, e é um autor que eu gosto bastante, por isso, para quem gosta dessa Queiroz, recomendo. De seguida, um livro que vocês já viram aqui no canal, que é o Coraline, de Neil Gaiman. Eu já falei dele, apesar de não ter falado propriamente da história no vídeo de sugestão de leitura para quem está a começar ou recomeçar a ler inglês. Eu vou deixar aí nos cards para vocês verem ou referem. Este livro também deu para o Book Bingo, para a categoria um livro que se passa num sítio onde já passaste férias. Esta história passa-se, pelo menos em parte, em Inglaterra, e há uma referência a Royal Tunbridge Wells, onde eu já estive. Portanto, é um sítio onde eu já passei férias, efetivamente. E nesta história nós temos uma menina, que é a Coraline, e ela vai ter um género de aventura que nós, no fim, acabamos por não perceber se essa aventura efetivamente aconteceu ou se foi tudo a cabeça dela, porque é uma criança e está a brincar e a ocupar os últimos dias que tem de férias antes de começar a escola. Que é o fantástico da maior parte das histórias de realismo mágico, pelo menos deste género, é que nós, ao fim, nós não conseguimos efetivamente saber se é uma coisa inventada pelas crianças ou se uma coisa realmente acontece. É muito engraçado, a Coraline tem que enfrentar alguns demónios, alguns mais ou menos interiores, e a perspectiva de estar sozinha, de perder ali as pessoas importantes, e desde conseguir recuperar e pelo meio ela vai aprender muitas outras coisas. Para quem gosta do Neil Gaiman, recomendo imenso. Para quem não conhece o autor, recomendo imenso também. E há também aqui um gato muito engraçado. De seguida, também uma estreia, mas numa perspectiva completamente diferente. Também já falei deste livro no vídeo de sugestão de leituras para começar a ler em inglês, que é o The Princess Iris, da Carrie Fisher. Eu este livro não li apenas, digamos, a seguir o físico, mas com o audiobook a correr, eu ia seguindo o físico. Foi bastante interessante a perspectiva em que consegui aprender como é que se pronunciava algumas palavras. Para além disso, ele é narrado pela própria Carrie Fisher, exceto uma parte aqui no meio que são mesmo pedaços de diários que ela tinha na altura em que se rodou primeiro o filme de Star Wars, que é o episódio 4. E eu já estou farta de dizer isto, eu gosto imenso da Carrie Fisher, sou fã, não apenas da sua personagem, mas da própria atriz.
E foi muito engraçado ver, porque ela narra as próprias memórias, e então é como se ela estivesse duplamente a contar-nos a sua história, porque né, nós temos a história escrita, né? E temos ela a narrar, então ela dramatiza e faz piadas e tem uma intuação muito engraçada. Eu gostei bastante da experiência, quero repeti-la, ouvir o áudio e a ler o físico ao mesmo tempo. Para quem é fã de Star Wars e sobretudo a Carrie Fisher, eu recomendo imenso porque é excelente. Ela é bastante natural e admite montes de asneiras que fez na vida, não está ali para enganar ninguém. E definitivamente é um exemplo a seguir, porque ela passou efetivamente por muitas adversidades e acabou por, ok, que se lixa, vou morrer e vou contar às pessoas, talvez elas não sejam tão estúpidas como eu fui. E este livro não deu para nenhuma categoria. De seguida, um livro que vocês também já viram aqui no canal, são as histórias extraordinárias de Edgar Allan Poe, contadas em quadradinhos. Este terá a ser bastante antigo, estes livros já são, salvo erro, dos anos 70 ou 80. E eu sou bastante fã de Edgar Allan Poe, portanto achei que experimentar os quadradinhos seria interessante. As histórias estão bastante bem contadas, os contos que aparecem aqui eu já os li. E deu para o Book Bingo, na categoria um livro que levarias para a praia. Eu detesto praia, mas ele é fininho, portanto daria perfeitamente para ler numa esplanada, enquanto tomasse um geladinho ou um soninho. E também para o 24 Horas, um livro da Silvéria. Para quem gosta de Edgar Allan Poe, obviamente que recomendo. Para quem gosta de quadrinhos, também. Para outras pessoas, experimentem, pode ser que gostem. De seguida, vou-vos falar de 3 livros que eu não tenho aqui para vos mostrar, porque eu li em e-book, eles são contos, são relativamente pequeninos, portanto não há aquele problema de não ser confortável. Eu detesto ler e-books precisamente por causa disso, mas sendo contos, lê-se facilmente. Que são, como eu disse, 3 contos da Carina Portugal, que é uma autora portuguesa. Estes são só de fantasia, mas ela também escreve ficção científica, que são 2 Gotas de Sangue e um Corpo para a Eternidade, O Pequeno Herói e A Ponta das Almas Negras. Todos estes 3 livros deram para o 24 Horas, um livro da Silvéria, e também para o projeto Leitos Tugas do Jorge Candeias. Eu vou deixar aqui em baixo já agora o link para os vídeos ou posts relativamente a todos estes desafios. Sim, vocês podem ver mais informações e se também pretendem participar. Para além disso, O Pequeno Herói deu também para a categoria do Book Bingo um livro que se leia num dia, e A Ponta das Almas Negras para um livro do teu género preferido, que é a fantasia. Eu já conheci a Carina Portugal, eu li há uns 2, 3 anos uma antologia de contos dela, que tem fantasia e ficção científica. E é uma autora portuguesa e, portanto, eu pensei, por que não também falar um pouco dos nossos escritores. Relativamente a essas histórias, o 2 Gotas de Sangue e um Corpo para a Eternidade fala sobre 2 irmãs que têm ali uns poderes mais ou menos sobrenaturais e os problemas que lhes advêm por viverem numa aldeia bastante pequena e bastante assim ao estilo bruxas, queimá-las, essas coisas que vocês podem ver. O Pequeno Herói é uma pequena história relativa a uma personagem de um RPG que a Carina Portugal tem. Os RPGs são jogos em que nós temos uma personagem e temos que a interpretar, da mesma forma como Dungeons and Dragons. A Ponta das Almas Negras foi o meu favorito destes 3 contos, também porque se passa em Portugal, passa-se numa aldeia de Coimbra, que se chama Avô, se não estou em erro. E tem uma ponte, e tem criaturas, e pessoas com poderes, e há ali uma pequena trama, um mistério. É bastante interessante. Eu gostei mesmo muito, muito. Houve ali um pequeno momento que me fez lacrimejar. mas eu gosto muito dos contos da Carina Portugal. Se vocês gostarem de fantasia, por favor, vejam o Smashwords, que é um site. Eu vou deixar também aqui, na caixa de comentários. Vocês conseguem encontrar várias obras dela. Eu penso que estão todas gratuitas. Podem baixar, fazer download, deixem um comentário, porque é sempre importante nós dizermos aos nossos autores que eles são apreciados e são lidos. E portanto, de novo, se gostam do género, por favor, leiam os contos da Carina Portugal. De seguida, um livro de matemática que vocês nunca viram neste canal. Eu li Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los, da J.K. Rowling, ilustrado por Olivia Gill. Ok, vamos ignorar que a senhora tem um nome do meio que não se consegue pronunciar.
E eu já tinha lido a versão da Biblioteca de Hogwarts. Entretanto, o ano passado o meu namorado ofereceu-me este no meu aniversário e eu achei que seria uma boa ideia lê-lo no meu aniversário este ano. Para quem gosta de Harry Potter é um must have, para quem não gosta é um must try. Este livro deu para a categoria do Book Bingo um livro de um autor que gostarias de conhecer. Portanto, J.K. Rowling, definitivamente a senhora que me acompanhou durante a minha adolescência e que me ajudou a crescer. Eu gostei bastante do livro, como vocês podem imaginar. Ele é ilustrado, é fantástico. As ilustrações já vos mostrei algumas, mas um dragãozinho. Elas são excelentes. De novo, para quem é fã, obviamente que recomendo. De seguida, mais ou menos dentro da mesma temática, nós temos The Sorcerer's Companion, um guia para o mundo mágico de Harry Potter, por Alan Zola Kronzek e Elizabeth Kronzek. Este livro não é oficial de Harry Potter, mas gostei da temática e eu recomendo mesmo muito, porque ele está criado em forma de dicionário. Ele tem várias entradas com várias explicações sobre criaturas, artefactos, rituais que vão aparecendo em Harry Potter. Mas ele dá-nos, não é um mero dicionário, ele dá-nos a perspectiva histórica e cultural de algumas civilizações em relação a alguns aspectos sociais, a alguns artefactos, criaturas, e é bastante interessante nesse ponto. Em contrapartida, ele é um bocado maçudo, portanto é um livro para se ir lendo aos bocados, talvez intercalando com outro livro, se for do vosso interesse. Este livro também deu para o Book Bingo, da categoria um livro com uma capa em tons de azul. De seguida, e já entrando em agosto, nós temos Os Nossos Filhos Serão Mutantes, de Bob Stickles e Mark Noble. Este livro deu para o Sci-Fi Challenge, criado pelo Adele Miakis, e também para o Book Bingo, um livro que se passa no verão. Este livro decorre mais ou menos durante um ano, portanto, ele também apanha o verão. E por isso consegui encaixar nesta categoria. Para o Sci-Fi Challenge seria a categoria de... Eu não apontei, desculpem, mas seria para a categoria de a ficção imita a realidade, ou futuro possível. Eu acho que o título não está muito accurate, porque não tem necessariamente a ver com mutantes, mas com a engenharia do ADN. E é bastante interessante por isso. Ele dá-nos a perspectiva científica, mais ou menos ali por volta dos anos 70, 80. Ele provavelmente já estará datado em algumas coisas que nos contam, mas eu não sei andar e achei bastante interessante. É, no entanto, um bocadinho maçudo nas partes em que fala estritamente sobre ciência. E também tem aqui um certo mistério que se vai desenvolvendo e as duas histórias que se entrelaçam. Achei que o final podia ser melhor concretizado. Acho que foi, tudo uma vez, foi demasiado corrido, devia ter um pouco mais de desenvolvimento. Para além disso, os dois autores são efetivamente cientistas. Não sendo a ficção a área deles, mesmo assim eu acho que foi uma história bastante bem conseguida. Faltou-lhe efetivamente aqui alguma coisa, mas tendo em conta que os autores não são ficcionistas, achei que foi um livro bastante interessante. De seguida nós temos um livro que já apareceu aqui no canal, no vídeo de haul de verão, vou deixar aí nos cards para vocês verem e reverem, que é O Último Viking, de Michael Crichton, também de novidade de canibais. Este livro deu para a categoria do Book Bingo, Último Livro que Compraste. Um dos últimos, vai. Queria comprar umas pequenas batotas, não é só a Corina que faz batotas, eu também faço. Eu já tinha visto o filme e gostei bastante. Por isso eu decidi ler o livro. Inicialmente eu pensei que fosse um relato mais ou menos verídico, mas efetivamente isto aqui é um cruzamento com o texto de Viagem de Yves Fadlan, uma personagem histórica, que efetivamente empreendeu uma viagem aos países do norte, com a lenda de Beowulf. Ele é bastante interessante, a forma como ele está escrito. Michael Crichton imita muito bem a escrita de Yves Fadlan. Os primeiros capítulos são quase uma tradução daquilo que nós temos como texto original deste viajante árabe. O filme não é necessariamente muito fiel, mas está muito bem adaptado. E é uma história muito interessante porque, essencialmente, o livro, pelo menos, fala-nos muito
dos rituais dos nórdicos, das sociedades, de como é que eles encaravam a vida e a morte nessa perspectiva. Ele também é ligeiramente maçudo, mas ele é muito interessante para quem gostar do género e querer saber mais sobre os vikings. Recomendo. De seguida, mais 2 livros de quadradinhos que deram para o Agosto ao Quadrado, precisamente, também um projeto criado pela Silvéria. 24 horas um livro e Sci-Fi Challenge. Então nós temos O Homem Invisível e A Guerra dos Mundos de H.G. Wells, do mesmo género que aquele do Poe que eu vos mostrei. No entanto, eu achei que aqui as histórias estavam muito condensadas, mas provavelmente era essa a ideia quando eles foram feitos. Achei que faltou um bocadinho de sumo, porque a história era... praticamente não tinha trama, porque também não havia muito tempo, os livros são mesmo muito pequeninos. Para além disso, estes livros deram também para o Bupingo O Homem Invisível para um título que contém as letras só e A Guerra dos Mundos para a escolha de olhos fechados um livro da tua estante. Eu fiz batata e basicamente pus os dois à minha frente e escolhi de olhos fechados o que eu ia ler primeiro. Portanto, eu acho que pode ser aplicável. De seguida, nós temos Divia's Book for Cats, de Fluffy e Bunkers, que obviamente não existem. Este livro é escrito por vários autores e é uma paródia sobre gatos, escrito de gatos para gatos. Ou seja, aqui são contadas várias histórias, ou várias situações que quem tem gatos conhece diariamente e está super habituado. Mas é muito engraçado porque nota-se que toda aquela ideia que o gato era adorado por Deus no Antigo Egito, e os gatos hoje em dia não se deviam limitar a receber comida e viver o diazinho de vá para o ar e deviam voltar a adquirir os seus direitos de reis e senhores absolutos do Tasca inteira. Este não é um livro propriamente profundo, é bom para se relaxar no sofá e dar umas boas gargalhadas e pensar, bem, o meu pequeno déspota está quase a pedir comida a seguir. Para quem tem gatos, eu recomendo. Eu sei que também existe um livro parecido sobre cães, mas eu esse não conheço, porque eu só tenho pestes gatinas e não canídeas. Também gosto de inventar palavras, não é? Este livro deu também para o projeto da Patrícia Rodrigues a Ler Gatos e ainda para o Book Bingo na categoria Pede a uma pessoa que vive contigo para escolher um livro para ler. Eu, curiosamente, coloquei este livro com outros à beira do Ragnarok e ele escolheu este para ler, portanto, eu fiz o que o meu senhor gato mandou. De seguida, mais 2 livros que eu não tenho para vos mostrar, que requisei da biblioteca, que são A Ilha do Futuro, de José Rui, e Eternos 9, de Vítor Mesquita. Esses livros deram para o Sci-Fi Challenge, para o 24 horas um livro, para o Agosto ao Quadrado, para o Ler Tortugas, porque são de autores portugueses. A Ilha do Futuro deu para o Book Bingo também para a categoria um livro de um autor que nunca leste, e o Eternos 9, um livro recomendado por Booktuber, blogger ou Instagrammer, neste caso recomendado mais uma vez pela Sofia de Daily Miyakis. Estes livros são quadradinhos, portanto eu li rapidamente. No caso da Ilha do Futuro chama bastante a atenção para Palermice, que é os humanos estarem a estragar completamente o planeta e ser necessário reabilitar não só os mares, mas também o planeta no geral. Fala aqui também de algumas pesquisas científicas que serão aplicadas num hipotético futuro em que o planeta está completamente esbardalhado e nós temos que tentar salvar aquilo que ainda temos. O Eternos 9 tem mais uma perspectiva metafísica de nós enquanto humanidade, uma forma de evolução e também do sentido de não estarmos aqui. No caso do Eternos 9 foi um bocado estranho, também por causa dos desenhos, nota-se que claramente foi feito nos anos 70, foi editado posteriormente em livro. O Ilha do Futuro tem uns desenhos mais compatíveis com aquilo que nós estamos habituados a ver, ele já é dos anos 2000. De seguida, eu tenho para vos mostrar Frankenstein, de Mary Shelley. Este livro fazia parte da minha mini TBR para 2019, deu também para o Sci-Fi Challenge, para o projeto 101 livros de fantasia e ficção científica, do qual eu já falei num vídeo, vou deixar nos cards para vocês verem e reverem, e ainda para o Book Bingo na categoria Um livro esquecido na tua estante há mais de 3 anos. Frankenstein deu-me sentimentos mistos, porque nós temos
um cientista chalado, aqui sem vontade de eletrocutar coisas. Eu nunca vi nenhuma adaptação, mas sei mais ou menos do que é que falo. E uma criatura horrenda que ele cria e que isso lhe atormenta suando, porque ele queria criar uma coisa bonita e a coisa não como ele queria. Então nós temos basicamente uma pessoa que fez uma valente asneira, quis charmar em Deus e insuflar vida numa criatura morta e não quer tomar responsabilidade por isso. E a criatura que se sente sozinha, se sente abandonada, mas também tem acessos de raiva porque as pessoas deviam gostar dela e não fugir ou achar que ele é malvado só por ser feio. Então, eu não consegui criar empatia com nenhuma das personagens. Acho que nenhuma delas assumia as responsabilidades pelos seus atos. Monstro e criador não são assim tão diferentes quanto isso. No entanto, acaba por ser uma boa crítica social e tendo em conta que Mary Shelley escreveu este livro com 19 anos, uma mulher que devia estar dotada a cozinhar e a tratar da canalha em casa, é bastante interessante conseguirmos perceber que ela conseguiu chegar bastante fundo à questão que é colocada aqui no livro. No entanto, não foi algo que me tivesse prendido muito. Pelo contrário, o último livro que eu tenho para vos mostrar foi A Surpresa do Ano, que é a Trança-Dinheiro de Rosa Lobato de Faria. Este livro deu para o Bingo, um dos últimos livros que te ofereceram. Ele foi uma das minhas prendas de aniversário. Estou tentada a incluí-lo no Safia Challenge, porque ele é muito na onda do Cloud Atlas. E então nós temos aqui, como seria de esperar, a história de Pedro Inês, mais mito do que facto, a ser analisado pela autora em várias épocas do nosso tempo, passado, presente e futuro. E é fantástico como estes Pedros e estas Inês se entrelaçam, as suas vidas se entrelaçam como se fosse uma trança. Quando nós conseguimos perceber de que forma estes vários Pedros, ou se calhar apenas um, e estas várias Inês, ou se calhar apenas uma, se correlacionam, é excelente. Foi muito bem imaginado, foi muito bem pensado. Para os três momentos existem 3 registros linguísticos diferentes. E um hipotético futuro que foi muito bem pensado, porque está muito perto do nosso futuro daqui a uns anos. A perspectiva de um planeta esbardalhado, mais uma vez, em que existe sobrepopulação, poucos recursos, a poluição esbardalhou tudo mesmo, e é necessário, mais uma vez, salvar aquilo que nós temos. De saber que isto foi escrito por uma senhora já com uma certa idade e tão bem idealizada e pensada é fantástico. E apesar de ser em alguns momentos bastante obsessivo, é excelente, é mesmo uma boa leitura. E finalmente, tenho que falar sobre isto, ele apresenta-nos uma perspectiva da vida e do sentido da vida e da morte muito, 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 muito bom. Eu recomendo a toda a gente, efetivamente, não apenas aqueles que gostam de romance, não apenas aqueles que gostam de ficção científica, para além de ser uma autora portuguesa, e talvez dê efetivamente para colocar no livro de Tortugas, do Jorge Candeias, de novo. Se eu conseguir incluir na ficção científica, o que eu acho que é o que vai acontecer, também será incluído nesse desafio. É excelente, por favor, leiam este livro, ele é mesmo muito bom. E é, como eu disse, a surpresa do ano. E com este livro terminam as minhas leituras do verão. E provavelmente o vídeo já vai longo, vocês estão a pensar que esta gaja nunca mais se cala. Mas, farinhos queridos, deixem cá abaixo nos comentários se leram algum destes livros. Se pretendem ler algum deles, nós vemos no próximo vídeo e boas leituras!